Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do RBVA, né, que é um fundo aí de varejo, até grande já, mais de 1 bilhão de patrimônio, e hoje tem uma notícia interessante, saiu esses dias, e muita gente gostou, né? Então a gente vai falar sobre isso, mas antes, claro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá, bora falar um pouco do relatório gerencial e depois a gente passa para as notícias, né? Relatório gerencial de maio, fundo grande, né? Mais de 1,3 bilhões de patrimônio líquido, com uma taxa de administração de 0,6, interessante, bem interessante, ponto positivo, número de cotistas 60 mil, então já é um fundo que já tem uma certa profundidade, né? O início do fundo 2012, então também já tem uma certa história, né? Porque nossos fundos de imobiliários, Thiagos nem se fala, né? Mas os nossos fundos imobiliários, eles são muito recentes, né? Na maioria deles, que eles mostram, né? Os fundos aqui da Rio Bravo, e o Bravo Varejo é um fundo de gestão ativa que investe em portfólio diversificado de imóveis voltados para a operação do varejo com o objetivo de gerar renda imobiliária. Não clássico, né? Só fala aí a tese de investimento que tem aqui, né? O core, né? Ou seja, o coração da estratégia de construção pioneira de um portfólio voltado para o varejo de rua, tendo como foco a vocação dos imóveis para uso de varejistas, localizações exclusivas e atributos de valorização para o varejo. Flexibilidade dos imóveis, isso é verdade, né? Esses imóveis de varejo, não apenas desse fundo, mas dos fundos de varejo, eles são bastante flexíveis, né? Na hora ali de, por exemplo, encontrar um novo inquilino, etc e tal. Ativos bem localizados e adaptáveis com uma gestão ativa atenta à tendência do varejo. Vendas estratégia de extração de valor das vendas oportunísticas, né? Também os fundos de varejo normalmente eles fazem isso ali também. A gente pega os principais, né? Principais números, né? 70 imóveis, um número já grande já também. Na BL de quase 200 mil, 10 inquilinos, com um patrimônio líquido de 1,3 bi, já falei antes, né? Então, bem interessante. E o yield anualizado aí de 10,8%. Lembrando que o yield anualizado não é o yield anual, né? O yield anualizado a gente multiplica por 12, por isso que fala anualizado, beleza? E aqui fala, né, fechamento do mês. E o volume médio diário de negociação do tranco, 1,7 milhões. A partir de 500 mil eu já fico tranquilo, né? A não sei que você seja muito grande, né? Não seja multibilionário. Desempenho financeiro, na distribuição de R$ 1 por cota, resultado de 0,79 por cota. Em andamento, contrato de compra e venda para a venda dos dois imóveis, o Mirim e o Parque do Carro, com lucro de 42 centavos, né? Incluída a venda do Capão Redondo com um TIR de 19,9% ao ano, bem interessante, muito bom mesmo. Vamos lá, mensagem do gestor ao investidor, desempenho do mês, aí já falou. Alienações, no mês foi anunciada a compra de contrato de compra e venda para alienação de dois imóveis locados para a Caixa Econômica Federal, Mirim e Parque do Carro, que a gente tinha falado antes, né, no valor de 14,5 milhões, com uma taxa aí bem interessante também. Né? Esse preço da operação terá gerado, quando concluída, um lucro total de aproximadamente 5,2 milhões, equivalente a 42 centavos por cota, e a tira é de 16,6% para o imóvel Mirim e 15,6% do imóvel do Parque do Carro. Os preços de venda estão de forma consolidada 62,3% acima do custo dos imóveis e 43,6% acima dos laudos de avaliação, né, que eles mostram, né, quando a venda tiver concluída, aí, TIR de 19,9%. Ainda em relação às vendas, no início do mês de junho foi anunciada a conclusão da alienação do imóvel Capão Redondo, localizado ali, locado à CEF, pelo valor de 11,6 milhões, equivalente a 8 mil, 8 mil reais ao metro quadrado. A alienação gerou um lucro de aproximadamente 6,5 milhões de reais, equivalente a 0,52 centavos por cota. Em termos de retorno, a alienação 19,9% que a gente já falou, né? E é bem interessante, uma TIR bem considerável, bem interessante mesmo. Mensagem do gestor ainda, alienação, continuação, após a venda de mais um imóvel com operação bancária, o fundo diminuiu ainda mais sua exposição no setor bancário, né? Isso é uma tendência que a gente vê em relação ao setor bancário, né? Que os fundos estão ali já refletindo, né? Poxa, será que o internet banking vai mudar as agências? A gente sabe que sim, né? A gente sabe que ninguém quer ir numa agência bancária mais, poucas pessoas vão e só para questões específicas. A nova geração não quer mais saber muito de agência, né? Chegando ao patamar mínimo histórico de cerca de 43% de exposição, apresentamos a tela abaixo o resumo das transações anunciadas esse ano, né? Aí eles vão falando aqui as alienações. Também vamos fazer aqui a atualizações Porto Alegre, né? Lamentamos profundamente os desastres registrados no estado do Rio Grande do Sul causados pelas enchentes do último mês. Foi uma tragédia horrível, né? Então a gente viu isso em vários relatórios gerenciais que a gente vem aqui trazendo aqui no canal. Na região, o fundo é proprietário do imóvel Porto Alegre, localizado
na rua 7 de setembro, 1100, em Porto Alegre, atualmente está vago e foi inevitavelmente atingido. Um imóvel que possui subsolo, térreo, primeiro, segundo e terceiro andar, teve subsolo e parte térreo atingidos, não sendo os andares superiores impactados pela inundação. Neste momento, a água já desobstruiu e o térreo, né, e o fundo está tomando medidas cabíveis para o escoamento da água no subsolo. Gente, né, foi uma tragédia horrível aí que a gente acompanhou, né? Inclusive foi notícia no mundo inteiro. Guidance. No primeiro semestre desse ano, o fundo projetou um guidance de resultado médio mensal de R$ 1 por cota, caso as vendas mencionadas acima ainda em andamento sejam concluídas até junho de 2024. Tá? Mês passado, o fundo poderá bater o guidance projetado e entregar uma média mensal maior de 1,03 centavos por cota para o segundo semestre. E agora, já entrando agora, né? O fundo mantém a projeção de resultado médio mensal de R$ 1 por cota. Então você já sabe, ali se é cotiza do RBVA, o que mais ou menos você pode esperar. Lembrando que guidance, né, não é uma promessa, né, é só uma referência mesmo. A velha nova estratégia varejista, nos últimos anos, a despeito do aumento da participação online, o varejo físico tem se adaptado, se tornado uma força para as grandes empresas do setor. Em relação ao fortalecimento e engajamento da marca, perfeito. Não é isso, né? O pessoal acha que, nossa, os shoppings vão acabar, o varejo vai acabar. Não, gente, né? Não é assim, né? É questão de experiências também. Então, é um complemento, né? Um complemento aí. O pessoal fala de omnichannel, né? Ou seja, de multicanalidade, são vários canais, né? Online, loja física, etc. E tal. Recentemente, transações importantes realçaram a tendência do varejo físico como uma alavanca para grandes marcas. Concordo. A marca de luxo Prada adquiriu um imóvel que abriga sua loja conceito flagship. Uma loja conceito, né? Inclusive, a gente fala aqui em lives com os gestores, né? Tudo mais, né? Para tentar portuguesar mais as coisas e em uma dessas lives, inclusive, né? A gente sugeriu ali, né? Que os gestores utilizassem mais esses termos mais aportuguesados mesmo, né? Assim, loja conceito em vez de flagship, né? Que fica mais complicado de falar. A Quinta Avenida em Nova York, uma das avenidas mais famosas, varejo de alto luxo, que possui o metro quadrado mais caro do mundo, pelo valor de 425 milhões de dólares. O que eles vão falando, né? Sobre isso, atualmente, o fundo tem 8 imóveis vagos, registrando uma vacância física de 7,4%, que eu não acho tão alta assim, tá? Ok, né? Assim, abaixo de 10%, tá ok também. Resultados e distribuição. Que o importante é você ter ali um resultado positivo na DRE. Lembrando que não são todos os relatórios gerenciais que tem uma DRE, e eu acho essencial, é importante que você saiba ali quando você olha aqui, por exemplo, a receita imobiliária, comparativamente com as despesas, né? Se isso aqui está com fluxo de caixa positivo, interessante, é bem robusto. E eles mostram aqui que a parte mesmo forte mesmo são a questão das receitas imobiliárias, né? Esse aqui que é o fundo que vai focar nele aqui, e é isso. É um fundo que tenta manter, de certa forma, um rendimento relativamente linear, que eu acho bem interessante, né? A gente vê aqui, né, mantendo aqui o resultado e distribuição por cota. Eu gosto, para falar a verdade, tá? Eu acho interessante tentar ali manter essa histórico de distribuições, né? Assim, é claro que vai ser difícil manter 100% igualzinho, na verdade a gente espera que seja linear e subindo, né, ao longo do tempo, né? São ativos geradores de fluxo de caixa, ações, fundos imobiliários. Nos Estados Unidos tem até estudos sobre isso, né, de ações que pagam, elas não apenas pagam dividendos, mas elas vão aumentando seus dividendos ao longo de muito tempo e elas, como elas performam positivamente. E é a mesma coisa, na minha opinião, com fundos imobiliários, né? A gente quer sempre que seja linear e aumentando ao longo do tempo, beleza? Conversando PL, né, em relação a ativos, então a gente vê que tem realmente uma dívida aqui, mas comparativamente controlada, né? Que aquisições queria pagar, né, comparativamente com os ativos totais, então tem um PL de 1,3, super tranquilo, né? Em relação à liquidez, ok também, né? E rentabilidade a gente vê que também está performando muito interessante, né? Desde o início do fundo. E esses fundos a gente tem que pegar eles a bons preços, todos eles, né? Para falar a verdade, todos os fundos a gente tem que pegar a bons preços. Então, positivo, né? Ponto positivo aí do fundo tá vai performando ali acima do IFIX, que é o que a gente quer, né? No final das contas, o número de cotistas subindo. Tem alguns outros fundos que sobem mais, mas, né? O importante é que esteja ali caindo no gosto do povo, aumentando a profundidade, aumentando ali a base, né? Isso é muito importante. Teve aqui um aumento de 193% do volume diário, né? Muito legal também. Ou seja, não aumentou tanto o número de cotistas assim, mas aumentou também a liquidez, que é um ponto muito positivo, obviamente, beleza? Em relação aqui à tipologia, então tem aqui, né, renda urbana, shopping center,
Aqui ele explica que é o high-end, né, que tem essa percentualzinha aqui, né, o encantamento do cliente é o principal objetivo da varejista, o imóvel possui um valor agregado através do grande potencial de exposição da marca, né? Então é isso, né, assim, a gente até falou antes, né, lojas flagship, lojas conceito, né, assim, lojas modelo, por exemplo, tem muito comércio online que não precisaria basicamente de uma loja assim, mas é interessante ter aquela loja ali para valorizar a marca mesmo, né? E que eles mostram também a localização. São grandes marcas, né? Grandes marcas aí, de forma bem interessante também, show de bola. Receita por estado, né? São Paulo ali com 70%, mas também tem um pouquinho em Minas Gerais, DF, mas São Paulo e Rio de Janeiro ali é o que é mais forte, né? Ok, por mim, né? Sim, mas eu acho que no varejo, na minha opinião, dá para você diversificar bem ali ao longo do país, né? Tem outros setores de fundos imobiliários que não acho interessantes, mas aqui, sim, acho que aqui pode se diversificar até mais ainda, né? Na medida que esse fundo vai crescendo, receita por locatário, então ficar ali bem atento à caixa, né? Por mais que tenha vários ativos, tem uma certa concentração aqui muito forte, tá? Então, vai ficar atento, isso é um risco, né, para o fundo. Tudo bem, né? Você fala, é caixa, mas é um risco, não é isso? É um risco, com toda a certeza, né? A gente vê aqui que é um fundo de tijolo, né? Alocação, 32 imóveis caixa, né? Então é esse fundo aí que vai gradativamente digamos assim, né? E se distanciando um pouco mais ali do setor bancário, que eu acho que é um movimento muito, muito correto, inclusive, não é? Contrário ao shopping, que eu acho que não vai deixar de existir, nem nada do tipo, eu acho que não é que vai deixar de existir as agências bancárias físicas, mas elas vão ficar cada vez ali mais reduzidas, né? Talvez ali mais concentradas mesmo, e aqui eles mostram, né? Toda a concentração dos ativos. Agora sim, bora falar lá, né, das notícias que, que eles enviaram, né? Vamos ler aqui o relatório, o fato relevante, depois a gente passa lá. O pessoal está comemorando, tá? O pessoal está gostando. Vamos lá. Foi assinada em 5 de julho de 2024 a carta de intenção vinculante para a potencial aquisição de imóveis com o Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo, renda educacional, né? Ou seja, fundir ali os dois fundos, o RBED. Isso não é uma novidade, né? Ter imóveis educacionais em um fundo de varejo. A gente sabe disso. Então, pode sim fazer muito sentido, né? Você torna a estrutura ali mais enxuta, traz esses imóveis para dentro, né? Ou seja, faz sentido ali você ter, digamos assim, imóveis correlatos dentro do mesmo fundo, né? Já que ali, ó, assim, a gestão vai ter custos diminuídos mesmo, né? Para falar a verdade, né? Você vai ali reduzir ali, ficar mais enxuto. A aquisição de 7 ativos educacionais consolida a estratégia do portfólio de varejo da RBVA, proporcionando maior diversidade, portfólio show de bola, com exposição a mais setores e entrada de novos segmentos e novas praças de atuação. Lembrando que o setor educacional, por mais que a gente fique meio assim, eu fico assim também, né, por causa do da parte mais online, né, da educação ali, essa educação à distância que a gente chama, né, mas às vezes com imóveis bem localizados, eles também são bem utilizáveis, né? Eles podem ali, que nem o do varejo que eu acabei de falar, né, que às vezes sai um inquilino e entra outro, se o imóvel educacional for interessante, bem localizado, pode ser utilizado para outras coisas também, né? Então, não é porque é o setor educacional que é ruim, não, tá? Tem que olhar o imóvel nesse caso. Resiliência de renda com aumento de receita recorrente. Detalhes da transação fica ali, né, 367 milhões de reais, correspondente ao valor patrimonial dos ativos com data base 31, né? Então, pelo VP aí, outra coisa que o pessoal comentou positivamente, o pagamento realizado em parte com o recurso da quinta emissão de cotas e ainda observada a possibilidade de compensação dos créditos eventuais detidos contra o fundo na aquisição de tais imóveis, caso a RBED subscreva cotas do fundo no âmbito da oferta, né? E aqui, para quem tem interesse, gente, né, e vai ter ali realmente, né, assim, a questão da Assembleia e tudo mais, aí tem aqui a proposta da administradora, né? Inclusive, esse fato relevante que eu falei para vocês foi que eu tô gravando à noite no dia 9 de julho, então foi ontem, né? Então tá bem recente aí. Então tem a proposta da administradora numa consulta formal, né? Então é isso, né? Uma aquisição dos ativos da RBED, o pessoal tá gostando, tá falando, né? Vai votar a favor. Então essa é a estratégia, né? De diversificar um pouco mais o fundo. Eles mostram que a diversificação do portfólio, né? Então passa ali a ter mais setores dentro do fundo.
A gente vê que RBVA mais RBED, né, fica ali maior diversificação, com valor dos ativos ali de 2 bilhões, bem interessante. E já mostra aqui, né, o portfólio do RBED. Como eu disse antes, tem até aqui, né, aqui perto aqui de Belo Horizonte, Betim. Então, não é questão de ser educacional ou não, necessariamente, é mais questão ali de ser uma boa localização, né? Às vezes é um educacional, mas tem uma boa localização, são grandes centros, né? Cuiabá, Belo Horizonte, São Luís. Então, às vezes é interessante, né? Pode ser bem interessante. Aqui ele mostra também, né, o fundo pós-aquisição da RBED, diminuindo até a vacância física, né? Porque aumenta o fundo, tem ali uma diversificação maior, alavancagem também pós-aquisição, fica ali mais ou menos a mesma, né? E em relação ao tipo de contrato, fica ali também, típico, atípico também, ok. Né? Eu acho mais interessante mais contratos atípicos, então é até um pouco positivo, né? Porque dá uma aumentadinha ali nos atípicos, que são aqueles contratos mais longos e tudo mais. Então, me parece muito positivo, né? Me parece muito positivo mesmo, dá essa diversificação ainda maior, reduz essa exposição ao setor bancário. Acho que bem interessante, né? Então, você que é cotista aí, vale a pena a reflexão, né? Claro que você que vai decidir, mas tem vários benefícios eles vão trazendo aqui, não vou passar coisa por coisa aqui, a gente já falou de forma geral, né? Mas o pessoal, de certa forma, tá interessado ali, né? Continua aí com a legalização de R$ 1 por cota, né? E aqui vem, né? Assim, tem o prazo para recebimento de votos, que é 15 horas até o dia 23 de agosto, na publicação das deliberações. E também, né, fala aqui que no dia 15 de julho, segunda que vem ali, vai ter uma explicação da tese, né? E o voto pode ser realizado de 3 formas que ele fala, né? Voto via plataforma digital, cotista receberá um e-mail, voto via carta-resposta e voto via área do investidor. Inclusive, nossa, eu super recomendo olharem lá, tá na área do investidor, pessoal, porque quando eu fui votar lá na questão da Credit Suisse, né, para ir para a Pátria, achei super tranquilo, super fácil assim de achar, então bem bacana mesmo. Eu particularmente achei bem interessante, bem fácil. Então aí mais uma novidade para o investidor. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.